falada, tão discutida, tão criticada, polêmica audiência de custódia. Quantas vezes você já viu a gente falando aqui, né? O criminoso pega em flagrante, tá roubando, às vezes tá agredindo, tá ameaçando, às vezes é pego lá com suspeita de tráfico de drogas. Aí no outro dia a gente traz a informação aqui, ó, fulano foi solto. Na audiência de custódia, a gente até brinca, né? Porque ouve você na rua falando também, mamãe custódia soltou o preso. Deixa eu contar aqui para você que aqui no Rio Grande do Norte, 40% dos presos em flagrante acabam sendo liberados depois de comparecer diante do juiz. E aí, diante desses dados, a gente resolveu fazer um verdadeiro raio-x da audiência de custódia e debater também essa história do flagrante. Reportagem especial aqui no Cidade Alerta. Quem a lei protege? Se alguém comete um crime, precisa ser punido de acordo com a gravidade do delito. O raciocínio deveria ser simples. O bandido paga, a população fica mais segura. Funcionou para Ananias Mascarenhas de Paiva, preso por dirigir embriagado e ferir gravemente um menino de 3 anos em Parnamirim. E também para Liédia Yasmin Silva dos Santos. A jovem invadiu a escola estadual em que estudava em Natal e feriu um dos alunos com um tiro de raspão na cabeça. Nos 2 casos, a justiça decidiu manter as prisões. Ela é um risco para os outros e ela é um risco para si próprio. Eu converto a prisão em flagrante em prisão preventiva. Os 2 crimes aconteceram em dezembro do ano passado. As prisões foram em flagrante. Ananias e Yasmin passaram por audiências de custódia. Mas 40% dessas audiências aqui no estado acabam com a soltura do suspeito. Como no caso de Eudes Inácio de Almeida, que teve a primeira passagem pela polícia lá em 1973. Tem histórico de furto, roubo e ameaça. Monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso agora em abril por suspeita de furtar o celular do passageiro de um ônibus em Natal. Foi solto na audiência de custódia no dia seguinte. Tá aí porque ele tinha motivos para se sentir confiante durante a última prisão. Viu, Murilo? Já entrevistei aqui esse cidadão. Daquela vez foi uma ocorrência parecida. Não, mas fui liberado na mesma hora, foi só coincidência. Afinal, por que isso acontece? Depende de cada caso. Olha como foi a audiência de Guilherme Pereira de Magalhães, preso também em abril, com outros 2 suspeitos. Ele estava dirigindo o próprio carro durante o assalto a uma farmácia em Extremóis. Negou envolvimento direto no crime. Quando eu vi o que eles estavam fazendo, eu comecei a desesperar dentro do carro e comecei a buzinar para parar o que eles estavam fazendo. Então por que você não foi embora, Guilherme? Senhor, eu não fui embora, senhor, porque assim... Não era o senhor que estava dirigindo o veículo? Era eu que estava dirigindo. Quando eu vi o que eles estavam fazendo, eu fiquei sem ração do que fazer. O senhor passou a dar cobertura a ele, ou seja, o senhor esperou ele então dentro do carro e deu fuga. Sim, senhor. Meu medo era de eu largar eles para trás, acontecer alguma coisa, eles mandar alguém fazer alguma coisa comigo e minha família. Então, o Ministério Público requer a decretação da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que Vossa Excelência entender pertinentes para o caso. Vou encerrar aqui a gravação e vou fazer a decisão no termo da audiência. A decisão da juíza foi de liberar Guilherme com medidas cautelares. Ele terá que comparecer mensalmente à justiça, por exemplo. Durante a audiência, Guilherme admitiu que tinha emprestado o carro outras vezes para os demais suspeitos que permaneceram presos. Várias vezes emprestei meu carro para ele. Um veículo de mesmo modelo e cor usado pelos mesmos assaltantes em crimes muito parecidos na zona norte de Natal, uma semana antes da prisão de Guilherme. Só que esses outros assaltos não foram abordados na audiência. Daqui a pouco a gente aborda essa questão melhor. Antes, vamos saber o que pode acontecer quando um criminoso não é pego em flagrante. Tiago Cavalcante de Lima apareceu várias vezes no Cidade Alerta no ano passado. Estava cumprindo pena por roubo em regime fechado até abril de 2024. Foi solto. Usuário de drogas, foi detido 4 vezes seguidas em agosto, depois de ser reconhecido como bandido que aparece em imagens de câmeras de segurança, arrombando academias, escritórios e lojas na zona sul de Natal. Previsto mais ou menos em uns R$5.000. A rapidez com que era preso e solto rendeu a Tiago Cavalcante de Lima o apelido de Coelho entre os policiais. Já foi liberado, tá aí para cometimento de outros delitos. Né? O Coelho saiu primeiro de que a polícia militar
da Central de Flagrantes. Ficou claro que ele tinha aprendido como desmoralizar o sistema, sabendo aproveitar a lei para ficar livre e impune. A história só mudou quando, numa única madrugada, Coelho arrombou 4 lojas na capital. A Polícia Civil finalmente conseguiu na Justiça o mandado de prisão de Tiago e de vários cúmplices. Segundo as polícias militar e civil, ele já tinha se aproveitado de outra lei para escapar da prisão. Ele foi preso, não foi solto da custódia. Liberado, às vezes na própria delegacia, por não estar em situação de flagrante e outras vezes na audiência de custódia. É isso mesmo. Vamos voltar a falar da também conhecida mamãe audiência de custódia, né? A polêmica acontece porque em grande parte dos casos ela deixa livre quem comete os chamados crimes de menor potencial ofensivo, sem violência contra as vítimas, por exemplo, como os furtos praticados por Coelho. Se o cara fez um crime, por que vem pra casa? Tem cara aí com 5, 6 crimes em casa. Até bem mais do que isso. São várias passagens. Ele tem 17 passagens, meu filho. 18 vezes, contando com essa última prisão. Esse é Edgar Silva Ferreira dos Santos, 46 anos, nascido em Mossoró, também velho conhecido da polícia. Estupro de vulnerável, importunação sexual, furto e roubo. Mesmo com a ficha criminal tão grande, Edgar estava solto até 12 de março deste ano, quando foi pego em Natal por furto qualificado de uma moto. Enfim, na audiência da 18ª prisão, tendo em vista a reiteração criminosa dele, vou decretar a prisão preventiva do senhor Edgar Silva Ferreira dos Santos. Aqui é necessário explicar que nem toda passagem pela polícia se transforma em processo contra o criminoso. Quando falou sobre reiteração, o juiz se referiu apenas a um único processo anterior que Edgar responde, por furto de baterias de um ônibus em 2021. A ficha citada pelo policial durante a prisão não foi abordada na audiência de custódia. Essas informações na ficha de antecedentes criminais podem acontecer, podem existir, mas às vezes não transitou em julgado. Um processo transitado em julgado é aquele que já possui uma decisão definitiva da Justiça. Se essa decisão ainda não aconteceu e não resultou em condenação, o suspeito é considerado réu primário. Ainda existem casos, como o de Edgar, em que alguns processos estão em segredo de justiça. Às vezes, com muitas passagens, ele não foi julgado em nenhum dos crimes e aí o juiz não tem o que fazer. Muitas vezes libera, porque não pode fixar uma prisão com base apenas nesse histórico dele, se não foi transitado em julgado. É como se ele não tivesse feito nada? Exatamente. Não está tendo punição, ele vai voltar para o crime. Tem muitos que, quando a gente se apega, já diz logo, não adianta que eu vou estar solto. Na mentalidade dele é a impunidade. Se me for apresentado numa audiência de custódia alguém que acabou de ser solto, dificilmente eu vá dar uma nova chance para ele se não tiver algo bem concreto. Magistrados diferentes podem analisar várias prisões do mesmo suspeito. Mas vamos ser francos, tem juízes que vão para esse plantão e que não são especialistas nessa matéria. A audiência de custódia nasceu em 2015 de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Na época, o presidente do CNJ era Ricardo Lewandowski, que também presidia o STF, o Supremo Tribunal Federal, e é o atual ministro da Justiça do governo Lula. O objetivo da audiência de custódia é garantir ao preso em flagrante o direito de ser apresentado a um juiz num prazo de até 24 horas a partir da comunicação da prisão. Muitas audiências acontecem online. Esse prédio aqui, que hoje abriga de uma maneira bastante precária a 8ª DP na Cidade da Esperança, em Natal, já foi um dos vários CDPs, Centros de Detenção Provisória, que funcionavam aqui no Rio Grande do Norte antes do início do funcionamento das audiências de custódia. O que acontecia? Os presos em flagrante eram trazidos para unidades como essa. Ficavam em celas esperando por uma decisão da Justiça. Liberdade ou prisão? O problema é que isso demorava de 15 até 30 dias, de acordo com os advogados criminalistas. Para o objetivo de maus tratos, de tortura, de possível ilegalidade no próprio flagrante, ela é perfeita. Detalhe muito importante: por lei, na custódia, a Justiça não analisa o chamado mérito do caso. Ou seja, não determina se o preso é culpado, por exemplo. O objetivo prioritário é saber se a prisão foi dentro da lei. Guarde essa informação. Mas afinal, quando alguém pega em flagrante cometendo um crime, fica preso ou é solto?
além do tipo de crime em si, depende de outros fatores. Se ele tem filho menor, se ele é arrimo de família, se tem trabalho lícito, se estuda, né? Se ele se dedica a uma vida criminosa ou não. Se é a primeira vez em que ele é preso em flagrante. Furto, ameaça, regra geral, ele fica fora. E alguns casos em que ele não deve ser solto de jeito nenhum. O acusado for reincidente, integrar a facção ou estiver portando arma de fogo de uso restrito, ele não vai sair da custódia. Entretanto, a audiência, como falamos, ela é muito superficial. O magistrado, ao analisar, pode fazer com que ele, naquele momento, não tenha essa informação. É aí que nós lembramos que, já que o juiz não deve se aprofundar no tal mérito do caso, em teoria, a maneira como o preso responde às perguntas pode influenciar na decisão do magistrado. Ele pode chegar para você, se ele for um preso entendido, o senhor está me fazendo uma pergunta errada. Eu não vou falar nada do método aqui, não. Pergunte somente sobre a legalidade da minha prisão, sobre a minha situação pessoal e, evidentemente, diga se eu vou ficar preso ou solto. E ele tem razão. Mas o senhor tem acesso a essas informações? Tenho. Posso levar em consideração esses antecedentes e mantê-lo preso. Lembra que aqui no Rio Grande do Norte, 40% de todos os custodiados são liberados nas audiências? Esses dados são da Comissão de Advocacia Criminal da OAB. É pouco? É muito? É o esperado na sua avaliação? Na avaliação da advocacia criminal é pouco. O ideal seria uma média de 70%, porque a maioria dos crimes são cometidos sem violência, sem grave ameaça. Essa decisão, claro, depende do crime, das características do crime, do histórico desse autuado, mas também, na prática, depende das crenças, até mesmo da personalidade desse juiz. Um bom advogado criminal precisa observar esse comportamento, a personalidade de cada juiz? Dependendo da experiência, ele já conhece o magistrado que tem um posicionamento mais firme de manter a prisão preventiva, quem é o magistrado que já consegue enxergar de forma positiva as características pessoais do acusado. Se o promotor não pedir, o juiz solta. Promotores são os representantes do Ministério Público que têm papel essencial nas decisões tomadas nas audiências de custódia. Como é que eu posso ser culpado, por exemplo, de colocar alguém que deveria ficar preso e ele fica solto, se quem deveria pedir a prisão preventiva dele não pediu? Na sua atuação, quantas vezes isso aconteceu em relação ao Ministério Público? Foi o último plantão. De 6 ou 7 flagrantes, 2 não houve pedido. Desses 2, um pelo menos pedido. Eu decretaria. Eu decretaria. Mas afinal, como dar uma resposta melhor para a sociedade tantas vezes prejudicada pelos bandidos que deveriam permanecer presos? Se faltar o flagrante, mais trabalho para a polícia e torcida para o bandido não fugir. Uma investigação que coloca esse indivíduo em diversas cenas de crime para que o Poder Judiciário possa determinar a prisão preventiva em razão da contumácia ali no cometimento de delitos. Uma possibilidade também seria mudar a lei para prever mais rigor para os tais crimes de menor potencial ofensivo, algo que precisaria ser discutido lá em Brasília, no Congresso Nacional. Permitindo que o juiz aprofunde um pouco mais na própria audiência de custódia, sem mudar prazo, sem nada. Daria a possibilidade dele conseguir decidir com um pouco mais de segurança. Mas há uma mudança já confirmada e deve chegar mais rapidamente. Aqui no Rio Grande do Norte, até meio do ano, nós vamos ter todos os juízes de garantia trabalhando somente com isso. Com as audiências de custódia, olha o avanço. Há uma tendência de ser mais rigorosa. Tá aí, amigo, finalmente a matéria, a reportagem completa sobre a audiência de custódia, como ela funciona aqui no Rio Grande do Norte. Você viu que o juiz Erval Sampaio falou sobre o posicionamento dos promotores, né, do Ministério Público na hora de pedir ou não pedir a prisão do suspeito preso em flagrante na audiência de custódia. Se o Ministério Público não pedir, o juiz não pode decretar sozinho. Aí eu fui atrás lá, Ministério Público, tem uma resposta aqui pra gente, já que você foi citado. O Ministério Público mandou uma nota dizendo que atua nas audiências de custódia com o objetivo de analisar a legalidade da prisão em flagrante e manifestar-se sobre a necessidade de manutenção da prisão, é o que a gente já conhece aqui. A atuação considera os requisitos legais para a prisão preventiva, como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, bem como análise da situação individual do custodiado.
E, de acordo com a nota do MP, ele fundamenta os pedidos com base nos elementos informativos apresentados, buscando a aplicação da lei de forma equilibrada e proporcional. A instituição acompanha atentamente as audiências, zelando pelo respeito aos direitos fundamentais e pela adequada resposta penal, quando necessária, sempre em consonância com o ordenamento jurídico vigente e a jurisprudência dos tribunais superiores. Falou da atuação como um todo. Não posso ficar devendo informação muito importante. Lembra que a gente falou de um bocado de gente que foi preso ou por força de mandado judicial, no caso do Coelho, roubou um bocado antes de ser preso, finalmente, né? E também em audiência de custódia, a Liédia Yasmin continua presa. Coelho continua preso. A gente tem o Edgar também, né, que eu falei aí na reportagem, continua preso. Mas o Ananias, que é aquele motorista que estava dirigindo embriagado em Parnamirim, invadiu com um carro uma lanchonete e acabou ferindo gravemente um menino de apenas 3 anos, deve ser solto amanhã. Eita, Lelê.